Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Nós vamos falar aqui um pouquinho agora sobre sobrecarga. Métodos com o mesmo nome na mesma classe a gente pode ter? Então suponha que você tem uma determinada classe e você tem dois métodos com o mesmo nome. Isso é possível? A regra é clara, né? Se a quantidade de parâmetros ou a ordem dos tipos dos parâmetros forem diferentes, não tem problema. Então, às vezes, você quer dar mais de uma opção, né, para quem estiver usando a sua classe para realizar uma determinada ação. Mas essas opções têm parâmetros diferentes. Então, uma opção tem mais parâmetros, a outra tem menos, ou tem parâmetros diferentes. Isso é possível desde que, primeiro, a quantidade de parâmetros seja diferente. Então, se eu tenho um método que recebe dois parâmetros, o outro recebe três, ok, né, eles podem ter o mesmo nome. Porque o compilador vai conseguir diferenciar qual que está sendo chamado baseado na quantidade de argumentos passados. Ou então a ordem dos tipos de parâmetros. Então, por exemplo, se eu tenho dois métodos que recebem dois parâmetros, mas um recebe um string e um int, e o outro recebe um int e um string, então o compilador também vai conseguir decidir qual método que está sendo chamado, então não tem problema. Ok? Isso é o que a gente chama de sobrecarga de métodos. Então, sobrecarregar um método é você ter mais de uma opção para chamar aquele método, ou seja, você tem dois métodos com o mesmo nome. A gente também pode sobrecarregar construtores. Então, uma classe pode ter mais de um construtor, representando mais de uma opção para quem estiver usando a classe. Então, quem é o autor da classe pode dar mais de uma opção de inicializar os objetos da classe, né, permitindo com que os objetos sejam criados de formas diferentes, dependendo do construtor que você usar. Aí alguém pode perguntar assim, isso daqui eu posso fazer? Eu posso ter um método deslocar que recebe uma velocidade float e outro método deslocar que recebe uma distância float? O que a gente tem que pensar, tenta se colocar no lugar do compilador, certo? Então, se eu chamar um método, né, eu tiver um carro que tem um método deslocar e chamar meu carro.deslocar e passar o valor 68.5. Como é que o compilador vai saber se você está passando a distância ou a velocidade? Ele não tem como saber, certo? Então isso daqui não é possível. Eu não posso ter dois métodos com o mesmo nome que recebam a mesma quantidade de atributos e os atributos com os mesmos tipos, porque o compilador não vai conseguir decidir qual método que está sendo chamado. Ok? Um outro exemplo é o seguinte, eu posso ter um método acelerar que retorna inteiro e sobrecarregar esse método com uma outra versão que retorna um float? A princípio você poderia pensar que tem jeito, porque do ponto de vista do compilador, se eu declaro uma variável inteira A que recebe o retorno de acelerar, será que isso daria certo? O problema é que você não é obrigado a usar o retorno de um método. Todo método que retorna alguma coisa, você pode guardar esse retorno ou você pode simplesmente ignorar. Então, se eu tiver um método acelerar e tiver um objeto da classe, né, um objeto carro que tem um método acelerar, eu posso chamar meu carro.acelerar e simplesmente não fazer nada com o retorno. Então, como que o compilador ia saber qual dos dois métodos que está sendo chamado? Não tem jeito, então isso não é possível de fazer também. Eu não posso fazer dois métodos sobrecarregados com a mesma quantidade de parâmetros e a mesma ordem dos tipos de parâmetros e simplesmente mudando o retorno do método. Essa sobrecarga não é possível. Bom, a palavra-chave this pode ser usada no contexto de sobrecarga de métodos e construtores. Então, suponha que você tem uma classe carro que tem duas opções de construtor. Ele tem um construtor que não recebe parâmetros, e aí o carro é criado com velocidade zero, e ele tem um outro construtor sobrecarregado que recebe uma velocidade inicial, certo? É possível fazer essa construção aqui, ó. Repare que eu estou usando this e passando um zero como parâmetro. Isso daqui é uma chamada indireta para o outro construtor, certo? Então, this, a gente já viu que a palavra-chave this ela é uma referência para o próprio objeto. Então, essa daqui é uma forma de chamar o outro construtor. Essa aqui é uma forma de evitar a replicação de código. Essa é uma boa prática. A gente vai ver muito isso na disciplina, que a gente evita ficar replicando o código. Repare que inicializar um carro com zero aqui seria a mesma coisa que chamar o outro construtor passando zero. Então essa aqui é a ideia. O único detalhe é que para usar o this dessa forma, ele tem que ser a primeira linha do construtor. Então se o construtor aqui fizesse mais coisas, poderia ser feito depois do this, mas não antes. Ok? Bom, aproveitando que a gente está falando aí de método sobrecarregado, vamos falar um pouquinho sobre passagens de parâmetros em Java, para a gente entender alguns detalhes importantes sobre isso. Suponha que você tenha esses métodos aqui, ó. Um método A, que recebe o inteiro x, um método B, que recebe um carro, e um método C, que também recebe um carro. Todos esses métodos estão, em tese, tentando alterar o parâmetro. Então, no primeiro método, o valor passado, né, o inteiro passado, é modificado para 5. No segundo, é chamado o método acelerar do carro. E no terceiro, recebe o novo carro. Agora, eu vou criar um método aqui para testar todos esses meus três métodos.
Então, suponha que eu criei um carro, né, uma Ferrari, inicializei uma variável x com valor 0. E aí eu chamei o método A, passando x. Então, repara que o x tem valor 0 e eu chamei o método A passando o parâmetro x. E agora, se eu exibir o valor de x, ele vai ter valor 0 ou valor 5? Pensa aí. Depois, no método B, eu estou passando o carro. Veja que o método B chama o acelerar. Então, supondo que o carro é criado com velocidade 0, depois de eu chamar o acelerar, ele vai continuar com a velocidade 0 ou ele vai mudar? E por fim, o método C. Eu passei o carro aqui que é a minha Ferrari. E aqui dentro eu estou criando um novo carro e atribuindo ao parâmetro chamado Fusca. E aí, o nome do carro aqui vai ser Fusca ou Ferrari? Se a gente executar esse programa, a gente vai ver que o x continua 0, ou seja, a alteração aqui não fez efeito no parâmetro. Depois a gente vai ver que o carro mudou a velocidade, então se a velocidade foi criada com 0, depois de chamar o acelerar ele mudou para 10. E aqui no terceiro o carro continuou sendo Ferrari. Isso pode parecer estranho, né? Por que o A e o C parecem não ter feito efeito, mas o B fez? Vamos entrar um pouco mais em detalhe nisso. É importante a gente saber que em Java os parâmetros são passados por valor. Então, quando um método é chamado, é alocado um espaço na pilha de execução para guardar os valores dos parâmetros. Então, toda vez que eu chamo o método A, isso vai para a pilha de execução, e lá na pilha de execução é reservado um espaço para guardar o valor do parâmetro x. Da mesma forma, a gente reservado um espaço para o parâmetro c nos métodos B e C. Mas aí, vamos lembrar o seguinte. O que está sendo guardado na pilha de execução no caso do parâmetro x? É o próprio valor da variável. Mas o que está sendo guardado na pilha de execução no caso do parâmetro c? Lembre-se que uma variável que aponta em Java, ela aponta para um objeto. O que ela guarda é o endereço. Então, o C aqui, na verdade, o que ele está guardando é o endereço do objeto, certo? E aqui também o endereço. Então, vamos ver o que isso implica. No primeiro método, como o que está sendo guardado na pilha de execução é o próprio valor da variável, quando eu altero o x para 5, eu estou alterando a região da pilha de execução, certo? Eu não estou alterando o parâmetro que foi passado. Então, mesmo que eu possa passar qualquer x aqui, que quando terminar o método, esse valor 5 vai ser perdido. Ele não vai alterar a variável que foi passada. Já no caso aqui do método B, o que foi passado por parâmetro foi o endereço do carro, certo? Então, o que está na pilha de execução é o endereço do objeto. Então, quando eu chamo o método acelerar, eu estou chamando o método do objeto que está lá na heap, certo? Então, nesse caso, a alteração vai ser feita. Então, se eu passo um objeto carro aqui como parâmetro, eu estou alterando realmente aquele objeto, porque o que está sendo passado por parâmetro é o endereço daquele objeto, então aquele objeto está acessível. Já no método C, o que acontece? Eu passei o endereço do objeto que estava lá na heap, mas aqui o parâmetro está recebendo um outro objeto. Então está sendo criado um outro objeto na heap e está sendo guardado o seu endereço lá na pilha de execução. Quando o método terminar, a pilha de execução é desalocada, então aquele endereço é perdido. Isso não está mudando o endereço do objeto original. Está mudando apenas o valor do endereço que está sendo guardado no parâmetro. Então, por isso que quando chama o método C, o carro que está de fora, né, que foi passado, continua sendo o original e não essa nova versão. Ok? Aí, né, para quem programa em C ou C++, vocês sabem que em C e C++ você pode passar parâmetros por referência. Então, quando você quer alterar um parâmetro, você passa por referência para que ele seja alterado. Ok? Em Java, a gente não tem esse conceito. Né? O que a gente tem é a passagem do parâmetro do endereço, o que, né, em termos de objetos, tem mais ou menos o mesmo efeito, mas em termos de atributos primitivos, você não consegue. Então, de tipos primitivos. Então, por exemplo, em C e C++ você consegue passar um inteiro por referência, passar um booleano por referência, e aí quando você altera o valor, né, da variável original que foi passada por parâmetro. Em Java não tem jeito de fazer isso. Então, se você precisar de um método que retorna mais de uma informação de tipo primitivo, você pode retornar um objeto que tem essas várias informações, você pode retornar uma coleção, né, de vários objetos, né, e tem outras alternativas para a gente poder fazer isso. Tá ok? Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre atributos e métodos estáticos. Até mais!